O ano era 1921. Havia um grupo de exploradores britânicos que buscavam uma rota alternativa para alcançar o topo do Monte Everest. Porém, ao retornar, algo fora do comum foi encontrado. De fato, eram enormes pegadas no meio da neve. Sem saber do que se tratava, o repórter Henry Newman buscou os tibetanos para informarem qualquer coisa que possa ajudá-los a descobrir do que se trata. E os nativos disseram que os donos das pegadas seria chamado de Yeti, que para gerar um tom mais interessante foi apresentado ao mundo como o abominável Homem das Neves. Quando vamos falar das características do Yeti, não se diferem muito em relação ao seu primo pé grande, tendo aparência similar a um primata gigante coberto de pelos pretos e com o costume também de deixar pegadas pelo caminho. A maior diferença entre esses dois seres seria em relação à localização onde ambos foram avistados, sendo o Yeti natural das altas montanhas do Himalaia e também citado no Tibete, diferente do seu primo pé grande, que era visto nos Estados Unidos e no Canadá. Mas afinal, o que há por trás desse ser? E qual a origem dessa lenda? Qual a chance do Yeti realmente existir? Então, sem mais delongas, se liga na investigação. O Yeti já estava inserido na cultura budista há um bom tempo, sendo representado por desenhos antigos, e era tido como o deus da caça, descendente direto do rei macaco. E, diferentemente do pé grande, ele estava muito mais inserido no meio religioso. Quando buscamos relatos antigos, no século XIX, Lawrence Waddell registrou estranhas pegadas na neve, e segundo seus guias, se tratava de um primata gigante. Porém, Waddell duvidou fortemente das alegações, pois o próprio disse: "Nenhum, entretanto, dos muitos tibetanos que interroguei sobre esse assunto poderia jamais me fornecer um caso autêntico. Na investigação mais superficial, sempre se resolvia em algo que alguém ouviu falar." Em seu livro, nominado como Dentre os Himalaias, nós temos uma parte dedicada aos homens selvagens da montanha. Na página 223, temos citações interessantes a respeito dos rastros da criatura. Algumas pegadas grandes na neve atravessam nossa trilha e subiam até os picos mais altos. Eles alegavam pertencer ao homem selvagem peludo, que vivia entre as neves eternas, juntamente com leões brancos míticos cujo rugido é conhecido por ser ouvido durante as tempestades. No ano de 1925, um fotógrafo grego chamado Enei Tombasi teria avistado a criatura durante outra expedição, e o próprio teria relatado. Inquestionavelmente, o contorno da figura era exatamente como um ser humano, andando ereto e parado ocasionalmente para arrancar alguns arbustos de rododendros anões. Apareceu escuro contra a neve, pelo que pude perceber, não usava roupas. Fato é que a história do monstro acendeu a curiosidade do mundo e de muitos exploradores da época. Tanto é que o grandíssimo Daily Mail financiou uma expedição em busca do Yeti no ano de 1954, que durou 15 semanas, e teria custado por volta de 1 milhão de libras ao jornal. Durante essa aventura foram encontrados objetos com a possibilidade de confirmar a história do Yeti, nos entregando, talvez, provas de sua existência. Quando vamos para as possíveis provas da existência do Yeti, nós temos vídeos que são bem comprometedores, como por exemplo este em que ele aparece dentro de uma casa assustando esse pobre cidadão, ou então até mesmo fazendo com que outro perca o seu carro. Sendo bem sincero, eu acho que essas são as melhores provas até então, mas caso vocês não queiram, temos essas daqui. Como essa foto tirada por Crook em 1944, que revela pegadas da criatura. Ou então esta imagem, tida como muitos a melhor evidência da existência do Yeti até os dias de hoje, a foto capturada por Eric Shimpton, tem gerado muitos debates. O mesmo relata que ao escalar o Monte Everest, ele teria encontrado esse rastro deixado pelo monstro. Porém, existe uma história que pode revelar um pouco mais sobre essa criatura. Segundo a mitologia do povo Sherpa, o lama Sangwa Dorje, esse nome aí, ainda no século XVI, teria ido para uma caverna realizar suas meditações, até que apareceu um Yeti para ele, assim, de graça. E esse Yeti era tão gente boa que o serviu comida e água naquela caverna. Eu sinceramente preciso de um Yeti aqui na minha casa. E com o passar dos anos e a boa convivência entre os dois, o Yeti eventualmente morreu, e o lama acabou pegando algumas relíquias para o seu monastério, que seriam a mão e o couro cabeludo da criatura, que até hoje permanece no monastério de Pengbosch localizado em Kunjung, no Nepal.
Quando vamos analisando algumas provas dadas como concretas sobre a existência da criatura, nós encontramos vários problemas e incoerências, principalmente quando nos tratamos dos artefatos que Sangue Doja trouxe ao monastério. Segundo o Dr. Rob Ogden, da Royal Zoological Society of Scotland, ao analisar a sequência de DNA contida na suposta mão do Yeti, descobriram se tratar apenas de uma mão de um ser humano. Essa história vai ficando cada vez mais bizarra. E o próprio doutor disse: nós tivemos uma compatibilidade muito forte com o número de sequências em banco de dados de DNA humano. Um humano era o que esperávamos, e um humano é o que temos. E quanto ao scalp da criatura, o resultado veio a ser, para alguns, bem desanimador, pois depois de uma análise realizada pelo professor Frederick Wood Jones, o mesmo comparou a estrutura capilar com possíveis seres que poderiam se passar pelo Yeti. E embora não tenha tido um resultado exato, o suposto scalp do Yeti provavelmente se tratava de um pedaço de ombro de um iaque, que sim, é uma criatura que vaga pelas regiões. Já quanto às pegadas fotografadas por Eric Shipton, temos uma ideia apresentada por Daniel C. Taylor, na qual a grande maioria das pegadas fotografadas pertenceriam a espécies de ursos que vivem pela região, como o urso pardo do Himalaia, já que as patas traseiras se assemelham muito a de primatas, e dependendo da situação, suas garras podem não deixar marcas na neve. Porém, diferentemente do episódio do Pé Grande, onde não haviam animais na fauna local que poderiam se passar pela criatura, dessa vez nós temos um candidato interessantíssimo. Uma figura animalística registrada que se tornou um fortíssimo candidato a ser o verdadeiro Yeti, e esse seria o Gigantopithecus. Esse animal era uma espécie de orangotango que podia atingir até 3 metros de altura, tipo literalmente um Sasquatch. E embora tenhamos alguns problemas com essa ideia, pois os Gigantopithecus viviam em um ambiente tropical e foram extintos há cerca de 200 mil anos, provavelmente os hominídeos chegaram a ter contatos com a criatura, assim como com algumas subespécies do primata, que teriam vivido na parte norte da Índia, justamente próximo ao Nepal e às regiões que citamos anteriormente. E isso até torna possível com que antigas histórias a respeito de macacos gigantes tenham sido passadas de geração em geração no decorrer de milhares de anos, e chegado até nós como o abominável Homem das Neves. Com as conclusões que encontramos nesse vídeo, fica realmente difícil de sustentar a existência de um primata gigante que viva nas montanhas geladas, mesmo que alguns desses tenham existido há milhares de anos. Porém, nos tempos atuais, se faz muito mais provável o cenário em que as testemunhas oculares do Yeti tenham na verdade visto ursos que vagavam pela região, o que torna o nosso amigão apenas mais uma lenda. E caso tenha gostado desse vídeo e se interesse por conteúdos como esse, se inscreva e ative o sininho para receber mais notificações. Eu sou o Tangamandapiano e esse é meu canal.